Você está na Rádio Educativa FM 106,7. Uma emissora da Prefeitura de Rio Preto. Começa agora, Giro Rio Preto. Informação. Muito bom dia, Rio Preto. 8h32 agora. Hoje é quarta-feira, 26 de outubro de 2016. É com muito prazer que estamos aqui mais uma vez com o Giro Rio Preto, trazendo informação e serviço de utilidade pública. O Laboratório de Informática da Unesp de Rio Preto foi credenciado para participar de uma pesquisa mundial sobre qualidade da internet e desenvolvimento de novas tecnologias. Rio Preto ganhou uma escola onde crianças a partir dos 7 anos aprendem robótica e programação. A imagem de São José de Botas voltou ao Teatro Municipal depois de quase um ano. Ela passou por restauração e agora foi colocada do lado de dentro do teatro. Os detalhes estão com a gente, mas a gente divide tudo com você a partir de agora com o Giro Rio Preto, que já começou. Você, sei lá, não acordou direito ainda, não prestou atenção no comecinho, então vou repetir para você. Hoje é 26 de outubro de 2016, quarta-feira. Então, meu amigo, vamos lá. Rapidinho, levanta aí, porque você tem trabalho para fazer ainda. Se você entra às 9 horas da manhã, de repente pega trânsito aí, dependendo de onde você está e aonde você tem que deslocar. Então tem que ir correndo, meu amigo, tomar café, tomar banho, se trocar, escovar os dentes e sair fora, porque a coisa não tá fácil para ninguém não, viu? Mas bom dia para você que está já a caminho do trabalho, já acordou faz tempo, tá trabalhando aí, dando duro já desde cedinho. Então, tem uma ótima quarta-feira para você que está voltando do trabalho para descansar em casa. Bom descanso para você também. Você que está vindo pelas rodovias da região aí para São José do Rio Preto para trabalhar, para fazer negócios ou para passear simplesmente, seja muito bem-vindo. Esta é a melhor cidade do estado para se viver e a segunda melhor do país. Tecnologia. A internet hoje é uma ferramenta de comunicação indispensável, todo mundo sabe disso, pelo menos a grande maioria das pessoas, o pessoal mais jovem principalmente, mas o pessoal mais velho está aderindo aí com força também à tecnologia, à internet. Tem muita mãe e pai aí já que está lidando muito bem com redes sociais e com toda a tecnologia que é oferecida principalmente com os smartphones. Mas você já se perguntou o que sustenta a rede mundial de computadores? Em Rio Preto tem gente estudando e fazendo pesquisa para que o mundo tenha uma internet cada vez melhor e mais segura. Josi de Sá. A Unesp Rio Preto, por meio do seu laboratório de pesquisa em cibersegurança, agora é um dos colaboradores de um sistema global de coleta de dados da internet mundial. O Atlas do RIPE, que tem sedes na Holanda e em Dubai, credenciou o laboratório do IBILSE para participar do projeto, que tem como principal objetivo medir a qualidade da internet em todo o mundo. O professor Adriano Mauro Cancian, que coordena o laboratório, explica as funções e os benefícios deste projeto. O projeto Atlas é um projeto mundial que visa testar a velocidade e a qualidade da internet no mundo inteiro. Então, como é que funciona isso? Existe uma entidade na Europa que patrocina esse projeto. Ele fornece um pequeno equipamentinho. Esse equipamento, assim, parece um roteador. Você liga esse roteador na sua rede e esse roteadorzinho ali especial, que a gente chama de sonda, começa a fazer medidas da internet no mundo todo. Ou seja, ele começa a mandar informação de pacotinhos de internet para o mundo inteiro e essas informações de todas essas sondas que estão espalhadas pelo mundo são então consolidadas, enviadas para servidores que estão na Holanda e em Dubai. Então, essas informações são coletadas, ali tem informação sobre velocidade, sobre se a rede está caindo, enfim, informações sobre a qualidade. Quem hospeda essas sondas passa, então, a ter acesso às informações de todas as outras sondas do mundo. Então, como é que acontece isso? A gente tem lá uma interface na web, lá no projeto. A gente pode preparar um experimento e fazer com que as sondas que estão espalhadas pelo mundo façam determinadas medidas de qualidade que a gente pode, então, usar nas nossas pesquisas aqui na Unesp de São José do Rio Preto,
com nossos alunos, com nossos programas de pesquisa em mestrado e com as outras atividades que nós temos nessa área de segurança da informação, que é a área na qual o nosso laboratório é especializado. Então, esse sistema Atlas, ele é um grande repositório de dados, porque os dados ficam armazenados lá, e ele também permite que eu faça medidas específicas para então poder coletar esses dados, analisar e usar isso para aprimorar as nossas pesquisas e para treinar os nossos estudantes nessas tecnologias assim que são bastante avançadas. O professor também falou da importância das informações mundiais sobre a internet, oferecendo dados de ponta para os alunos e pesquisadores da Unesp Rio Preto. Ele é muito importante porque ele prepara o pesquisador, o estudante, para lidar com questões que são globalizadas, né? Então, a gente vê não só os ataques que estão acontecendo, ou não só as características de tráfego que estão acontecendo aqui na nossa rede, mas também a gente tem acesso ao que está acontecendo no mundo inteiro em tempo real. Então, a gente consegue saber de coisas que estão acontecendo, fenômenos de ataque, questões de segurança, qualidade da rede no mundo inteiro, e isso é muito importante para a gente aprimorar aquilo que a gente faz. Então, é uma pesquisa e é um trabalho que ele é totalmente globalizado mesmo, né? Isso não tem fronteiras mais. Nós estamos aqui no interior de São José do Rio Preto, né? Sentados aqui num pequeno laboratório, mas nós temos aqui uma janela que é uma janela mundial que nos permite enxergar bastante longe. E esse projeto é um dos projetos que nós temos aqui, né? O Departamento de Ciência da Computação da Unesp de Rio Preto, ele tem vários projetos importantes, não só na área de tecnologia de informação de redes, mas também em outras áreas que englobam todos os conhecimentos de tecnologia da informação e de informática. Então, a gente aqui tem pesquisadores em praticamente todas as áreas de conhecimento e todas essas áreas elas acabam servindo como um meio de formação para os nossos estudantes, que é a nossa missão principal, que é formar gente para que eles possam ocupar posições importantes no mercado de trabalho e ali fazer o crescimento econômico, pessoal, social, nas áreas em que eles atuam. Então, a nossa missão é essa. Eu não sou o único pesquisador aqui na Unesp na área de computação. Nós temos um grupo de pessoas que atua em várias áreas e essas áreas, elas são, todas elas, estratégicas para a área de tecnologia. O Laboratório de Cibersegurança da Unesp é um dos pioneiros e mais reconhecidos no país. Cancian falou dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos e as diversas pesquisas na área. Esse laboratório aqui na Unesp é talvez um dos laboratórios, se não for o mais antigo e mais tradicional de pesquisa na área de segurança da informação no Brasil, porque ele foi fundado em 1995, ou seja, é um laboratório assim, que tem bastante experiência, bastante expertise na área de segurança da informação. Então, o que a gente faz aqui na Unesp? Nós trabalhamos principalmente na detecção de ataques em grandes redes, em redes que a gente chama redes de missão crítica, que são redes que ligam pontos sensíveis, pontos importantes da internet. Então, o que nós fazemos? Nós desenvolvemos pesquisas visando detectar os ataques que estão acontecendo e, dentro das possibilidades, reduzir os danos que esses dados causam. Então, o que acontece? Nossos alunos, eles participam de projetos de pesquisa que ali eles vão aprender não só o carro-chefe da pesquisa, que é isso que eu disse, que é detecção de ataques a grandes infraestruturas de rede, mas também vão aprender um monte de coisas periféricas que fazem parte da tecnologia da informação, da segurança, que vai então permitir que eles façam a pesquisa. Então o que acontece? A pesquisa é um meio de você preparar analistas de segurança que depois vão entrar para o mercado de trabalho e vão ter posições chaves assim na indústria de tecnologia da informação, nos serviços, e que vão ser, então, analistas de segurança especializados nessa área. A Unesp é a primeira universidade do Brasil a participar do projeto do Atlas Mundial da Internet, que conta com aproximadamente 9.600 sondas instaladas no mundo todo, sendo apenas 70 delas no Brasil, a maioria hospedadas em empresas de telecomunicações e provedores de internet. Josi de Sá, para a Rádio Educativa FM. 8h41 agora. Ainda falando sobre tecnologia, há pouco mais de 3 meses, Rio Preto ganhou uma escola que ensina robótica e programação para crianças e adolescentes. É a SuperDix, uma franquia lançada em São Paulo há 2 anos. A Letícia Greco conversou com o responsável pela unidade de Rio Preto para saber mais sobre essa novidade também.
Com o contato com a tecnologia cada vez mais precoce, muitas crianças já se interessam pela ciência da computação. Na Coreia do Sul, inclusive, o ensino de programação já é obrigatório. Foi pensando nisso que a escola Super Geeks desenvolveu uma metodologia própria para ensinar robótica e programação para crianças com idades de 7 anos. Aqui em Rio Preto, a Super Geeks chegou em agosto e conta com 80 alunos com idades entre 7 e 16 anos. O responsável pela unidade, bacharel em Ciência da Computação, Luiz Paulini, comenta como a escola funciona. A proposta da Super Geeks é usar o estímulo que essa garotada tem de jogar videogame, só que em vez deles só gastarem o tempo jogando videogame, é que eles aprendem a criar games. E para aprender a criar games, você precisa aprender a programar. Então a Super Geeks desenvolveu um currículo. Esse currículo é dividido em fases, onde cada fase corresponde a um semestre escolar, num total de 10 fases. Então o nosso curso completo, ele dura 5 anos, digamos, né? E a cada semestre o aluno vai evoluindo nos conceitos de programação nos ambientes para a criação de game, até chegar nos modos em que a gente usa linguagens de programação profissionais e ambientes também para a criação de games que são profissionais. Nesse currículo, o aluno ele vai aprendendo a desenvolver seus próprios games para diversas plataformas. Então, para computador, para internet, para celular, jogos para realidade virtual ou para realidade aumentada, como a gente teve agora mais recente o Pokémon Go, né? Então, a gente navega por todo esse universo de desenvolvimento de games, de programação e também de robótica, né? O aluno aqui, ele tem a parte física, né? Que é a criação dos protótipos robóticos. Nós usamos uma placa chamada Arduino para criar os protótipos. E também ele faz a programação desses robôs. Luiz explica que para que as crianças consigam assimilar os ensinamentos relacionados à robótica e à programação, a Super Geeks desenvolveu metodologia própria baseada em diferentes tipos de linguagem. Nós começamos com uma linguagem que foi criada pelo Google. Essa linguagem se chama Blockly, que ela é uma linguagem visual. A criança ela aprende noções de programação combinando blocos. E as combinações desses blocos resultam nos programas, né, de computador, né? Então ela cria um game combinando blocos, onde eu tenho um bloco que corresponde a uma ação, eu tenho um bloco que corresponde a uma decisão. Então se acontecer isso, faça aquilo. Se não, faça isso, sei lá. Eu tenho blocos que correspondem a uma repetição. São estruturas que a gente acaba usando em todos os programas que a gente faz hoje em dia, né? Só que eles começam a aprender isso usando uma linguagem mais próxima, né, da criança. Então, uma linguagem visual. Depois nós evoluímos para uma outra linguagem que foi desenvolvida por uma universidade americana, que é o MIT, uma linguagem chamada Scratch, que também foi criada para ensinar crianças. Então é dessa forma que a gente começa a ensinar crianças a programar. O foco inicial é desenvolver o raciocínio lógico, para que eles entendam, né, como que é formado um programa, quais são as estruturas que a gente usa, mas sempre se divertindo. O coordenador da Super Geeks também comenta que ao final dos 5 anos de estudo em robótica e programação, o aluno terá desenvolvido diversas habilidades. Ele vai estar apto a desenvolver games para qualquer plataforma, como eu disse, para computador. Ele vai estar apto a desenvolver aplicativos e protótipos robóticos usando pelo menos 10 linguagens de programação, que são as mais usadas hoje no mercado. Independente de games, né, com esse conhecimento de programação, ele pode usar isso em qualquer outra área. Então, se ele quiser seguir o caminho de computação para desenvolver aplicativos para empresas ou qualquer tipo de aplicativo disponível, né, ou que ele tiver uma ideia inovadora, ok, ele vai estar capacitado. Ou, digamos que ele não queira seguir a carreira de computação. A gente sabe que hoje a tecnologia está em todas as áreas, né? Então,
esse conhecimento adquirido, com certeza ele vai ser aplicado na carreira que ele escolher, né? Sei lá, a gente vê na biomedicina, na engenharia, até na agricultura. Hoje, quem sabe programar consegue fazer com muito mais facilidade e automatizar uma série de tarefas, né? Mas o principal seria ele estar apto a desenvolver games profissionalmente, né? Usando ferramentas profissionais e também programando em alto nível, usando pelo menos uma das 10 principais linguagens de programação que a gente usa hoje no mercado. A Super Geeks fica na Avenida Vera Cruz, número 565, no Parque Estoril. Letícia Greco para a Rádio Educativa FM. Trânsito. Agora 8 horas e 47 minutos, é isso que a gente vai saber. Como está o trânsito na cidade? Josi de Sá, bom dia. Bom dia, Lúcio. Bom dia, ouvintes da Rádio Educativa FM. Bom, Lúcio, hoje eu estou aqui numa área que está bem tranquila, né? Uma avenida bastante movimentada, uma avenida importante aqui que tem um comércio importante em Rio Preto, que é a Avenida Nossa Senhora da Paz, mas aqui o trânsito flui tranquilamente, não tem obras, não tem obstruções. Eu estou aqui, Lúcio, para dar os radares estáticos móveis, né? E a localização deles inclui aqui a Nossa Senhora da Paz, onde é importante salientar que a velocidade máxima permitida é de 40 km por hora. Além aqui da Nossa Senhora da Paz, também vai ter fiscalização por radar com velocidade máxima permitida de 40 km por hora na Avenida dos Estudantes e na Avenida Feliciano Sales Cunha, além da Rua Bernardino de Campos. Todas essas, velocidade máxima permitida de 40 km por hora. E vai ter também fiscalização por radar estático móvel na Avenida Octacílio Alves de Almeida, na Avenida Vicente Filizola, na Avenida Hernanes Pires Domingues e na Avenida da Saudade. Todos esses com velocidade máxima permitida de 60 km por hora. É com você, Lúcio. Obrigado. Então, informações para os motoristas sintonizando 106,7 nesta quarta-feira, 26 de outubro de 2016. Agora são, vamos conferir o relógio aqui para você, 8h48. Tempo e temperatura. As nuvens foram embora, por enquanto, e o sol voltou a brilhar em Rio Preto nesta quarta-feira. Mas a possibilidade de chuva não está totalmente descartada não, viu? As nuvens podem voltar e provocar pancadas em determinados pontos da cidade, tanto à tarde, agora à tarde, quanto à noite também. A máxima prevista para hoje é de 34 graus. 8 horas e 49 minutos agora. Quem gosta de artes plásticas e esculturas tem lançamento de uma exposição dupla com artistas riopretenses amanhã no Espaço Cultural Iguatemi. Josi de Sá. As exposições casadas Mais Marias e Mais Metais, respectivamente compostas por telas da arquiteta e artista plástica Germana Zanetti e por esculturas do artista plástico e escultor Fabian Rodrigues, serão abertas à visitação no Espaço Cultural Iguatemi a partir de amanhã, dia 27, às 8 horas da noite. Germana apresenta o universo feminino em 20 telas que retratam as diversas vertentes da mulher. Entre os trabalhos, uma obra interativa em que o público fará parte da tela e se tornará uma das Marias. Dialogando com as obras de Germana, Fabian Rodrigues apresenta a sua exposição Mais Metais. O artista falou à Educativa sobre a junção dos dois trabalhos, da relação entre eles e da proposta artística de cada um. A ideia de expor um pintor e um escultor partiu do pessoal do próprio shopping, né, que conversou a respeito disso com a Germana, que é arquiteta, mas é uma pintora, faz um trabalho muito interessante. Foi a Germana que me chamou, porque ela conhece meu trabalho desde 2003, quando eu comecei a trabalhar com esculturas. Ela foi uma das primeiras arquitetas a pensar no meu trabalho para usar em algum ambiente, né? Então a gente se conhece desde essa época. E foi a Germana que me chamou para participar. E acabou ficando uma coisa legal, porque a Germana vai levar os trabalhos dela, que são muito coloridos, e cheios de vida, né? Ela pinta muitas mulheres, sempre em atividades diferentes. E eu vou levar as esculturas de metal com uma outra proposta, que são tons terrosos, cores escuras, que puxam para o metal mesmo. Acho que vai ficar um contraste bastante interessante. Sobre seu trabalho em escultura com metais, Fabian falou do acervo que levará para a exposição, sobre o perfil de sua obra e suas inspirações. Vou levar 18 peças, sendo 6 esculturas de parede e 10 esculturas de base. As esculturas de parede, na verdade, elas não formam quadros, são formas abstratas,
recortadas e que são próprias para pendurar na parede. Né? Já as esculturas de base, tem duas que são de chão, na verdade, nem precisam de base, e tem algumas peças que são menores, que podem ser colocadas em cima de uma mesa, numa estante, do jeito que a pessoa preferir. Todas elas, o material é chapa de aço, algumas recortadas com corte plasma, outras não, e o acabamento é com pintura eletrostática e tinta automotiva. São trabalhos mais recentes que pertencem a séries que eu venho trabalhando desde a metade do ano passado para cá, e principalmente a série Fractais. As esculturas de base, na verdade, eu desenvolvi especialmente para amostra, que geralmente eu trabalho com esculturas de parede. Mas a pedido da Germânia eu desenvolvi as peças de base também. A minha inspiração geralmente são elementos da natureza. Eu gosto de formas de fractais, algas, líquens, criaturas marinhas. E isso é o que me chama a atenção quando eu estou pesquisando forma. Eu sempre vou atrás desse tipo de imagem, né? Pra, a partir daí, às vezes, criar alguma coisa. Eu venho trabalhando nisso há 13 anos, né? Comecei em 2003. Mais como uma forma de terapia, assim, depois a coisa foi ficando séria. Então eu trabalhava só com peças de motor, ferramenta quebrada, era um material bem pesado. Ao longo dos anos eu fui mudando e passei a trabalhar só com formas abstratas e com chapa de aço, um material mais leve que eu recorto e trabalho. Então tem uma estrada longa que eu já percorri até chegar nessa fase que eu estou agora. Já faz 10 anos, fazia 10 anos que eu não expunha aqui em São José do Rio Preto, e a Germana também já faz tempo que ela não expõe. Então é uma oportunidade de ver o que a gente tem produzido de legal aí. As exposições Mais Marias e Mais Metais estarão abertas à visitação a partir de amanhã, dia 27 de outubro, e até o dia 16 de novembro, durante o horário de funcionamento do shopping, no Espaço Cultural Iguatemi. A visitação é gratuita. Josi de Sá, para a Rádio Educativa FM. 8h53 agora, depois de passar um ano sendo restaurado, quase um ano, pelo artista plástico Carlos Bach, a estátua de São José de Botas está de volta ao Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto. A Letícia Greco conversou com o restaurador para saber mais sobre como foi esse trabalho. Em 1973, o artista plástico João Figueira, já falecido, doou ao Teatro Municipal a estátua de São José de Botas, com mais de 4 metros de altura e esculpida em madeira maçaranduba. A obra permaneceu no local por 40 anos, período em que sofreu deterioração por estar exposta na parte aberta do teatro. Depois de um processo de restauração, a estátua voltou ontem ao Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto, onde ficará exposta aos visitantes. O artista plástico Carlos Bach, responsável pela restauração, comenta que as partes mais danificadas da estátua foram a cabeça e os pés. A cabeça estava tão danificada que ela tinha ninho de maritaca. Do lado da escultura, ela tinha abelha jataí. Inclusive, quando eu fui mexer nela, para tirar o excesso de terra que estava encrustada na madeira, a hora que eu puxei a peça de metal, veio mel junto. Então ela tinha mel dentro, né, da abelha jataí. E nos pés do São José, a terra subiu, né, nesses 40 anos, e tinha planta. Quando eu fiz toda a limpeza da madeira, eu fiquei 2 meses só para fazer tirar a parte podre da madeira. Carlos Bach comenta como foi o processo de restauração, que levou cerca de 10 meses. Na verdade, como é uma madeira maçaranduba, e difícil a gente encontrar essa madeira agora, né? E tinha 30 centímetros da parte que foi enterrada no chão, não tinha como restaurar. Então, eu tive que retirar os 30 centímetros, mas o meio dessa madeira ainda estava boa. E é justamente essa madeira que eu reaproveitei para fazer o restauro da parte externa da escultura. Então, assim, 99% da madeira que foi posta para restaurar a escultura foi do próprio tronco. Então, isso eu tive essa preocupação de usar a própria madeira da escultura mesmo. O artista plástico ressalta que agora a estátua de São José de Botas ficará exposta na parte de dentro do teatro.
garantindo um tempo maior de durabilidade da obra. Ela estava na parte externa, no jardim, na frente do teatro, plantado na terra ali, né? Hoje ela vai para dentro do saguão, porque uma vez ela restaurada, ela não vai ter a mesma durabilidade como é a original, né? Se colocasse lá fora, teria talvez 10 anos mais ou menos, teria que restaurar novamente. Então, tivemos a preocupação agora de colocá-la dentro do saguão. Ela vai estar envolvida num cilindro, um cilindro de aço e chumbada com cimento usinado, então ela vai ficar posta dentro do saguão. É lógico que a gente vai ter que ter a manutenção nessa questão do verniz, porque o verniz que eu coloquei, ele tem uma durabilidade aproximadamente de 7 anos, ainda mais lá dentro, que não tem esse problema de chuva, sol, essa coisa toda. Então pode ser que até dure mais. Então eu acredito que daqui uns 8, 9 anos, nós vamos ter que fazer, a Secretaria vai ter que fazer uma nova avaliação para ver se tem algum dano, se tem que repor esse verniz, ou retirar esse verniz e colocar novamente, né? Mas eu acredito só daqui 7, 8 anos. Carlos Bach comenta que o trabalho de restauração consiste em preservar ao máximo as características originais da obra. Eu tenho uma coisa que é minha, eu antes de mexer em qualquer obra de algum artista, eu peço licença. Se ele está vivo ou não, eu peço licença para eu mexer na escultura dele, no caso. Porque é uma responsabilidade, porque você tem que deixar a escultura o máximo possível da originalidade dela, né? Eu tive essa preocupação, eu não tirei nada do que ela era, porque eu tenho que preservar todas as características dela. Isso foi preservado. Uma das coisas que é importante hoje, um restauro em madeira, é deixar em evidência toda a parte que foi restaurada. E ela ficou até bonita, porque ela ficou toda manchada, né? Então ela ficou realmente uma escultura diferente, né? do que ela era, com mais brilho, apesar que eu usei um verniz acetinado, mas assim, ela ficou bonita, pelo rajado, né? Da madeira que foi substituída. Então assim, foi um trabalho que depois que foi terminado, eu fiquei bem satisfeito. Letícia Greco para a Rádio Educativa FM. 8h58 agora, este foi o Giro Rio Preto desta quarta-feira, está terminando. Muito obrigado pela sua audiência, espero que as informações que a gente divulgou aqui tenham sido aproveitáveis para você, assim como a gente espera também que o seu dia seja muito aproveitável. Então, tenha uma ótima quarta-feira, eu volto amanhã, junto com toda a equipe da Rádio Educativa FM, para mais informações e serviços de utilidade pública. A partir das 8h30 da manhã, ok? A gente tem o nosso encontro marcado aqui. E eu volto ainda durante a programação musical da Rádio Educativa, que segue a partir de agora, programação esta produzida por Iael Costa, trazendo mais informação e serviço de utilidade pública. O Giro Rio Preto é uma produção da equipe de jornalismo formada por mim, Lúcio Ramos, na apresentação, as repórteres Josi de Sá e Letícia Greco e os trabalhos técnicos de Alex Silva e Wilson Sanz. Uma ótima quarta a todos. Tchau! Você ouviu Giro Rio Preto. Informação de qualidade. Você está na Rádio Educativa FM 106,7.